Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor.
Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor.
Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor.
Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo